Meu Pai, nosso Pai, desde o Templo de Salomão unimos a fé com milhares, milhões de pessoas que agora decidem praticar esta orientação, este mandamento teu, de pedir ao Pai, ao Criador, ao Todo-Poderoso, em teu nome, o livramento, o milagre, a resposta que ele tanto precisa no casamento. Esta pessoa está cansada de ficar brigando com a sua esposa, com o seu esposo. A traição, a mentira, o egoísmo, o vício está destruindo este relacionamento conjugal, familiar. Mas agora ele decide pedir ao Pai, em o nome de Jesus, a libertação. Fale, meu amigo, eu não aceito mais ser viciado, eu não aceito mais maltratar a minha esposa, os meus filhos, o meu esposo, os meus pais. Fale, peça a Deus em o nome de Jesus, porque agora esse encosto do vício é arrancado. O espírito hereditário que destruiu a vida dos avós, dos tios, dos pais, dos primos, através do vício da bebida alcoólica, através do vício das drogas, é arrancado agora deste jovem, desta mulher, deste homem. Coloque a sua mão ou as suas mãos, se possível, sobre o seu peito. Faça uma pressão e diga: encosto do vício, em o nome de Jesus. Tire as mãos com violência e diga: saia! Respire profundo. Receba, meu amigo. Receba o livramento. Receba a resposta, a libertação. Pois em o nome de Jesus, o Pai ouviu e respondeu a nossa oração. Eu concordo com ela, com ele, o livramento agora, meu Pai. Em teu nome, Jesus. Eu declaro esta água consagrada para que esta pessoa tenha paz e receba a força para resistir à tentação de se drogar, de se embebedar, de fumar, de se prostituir, pois a partir de hoje, nunca mais, este corpo será templo de encostos, mas será templo do teu Espírito Santo. Amém. Creia, beba, participemos juntos. Receba o Espírito de Deus. Ele envolve o seu ser. Ele perdoa. Obrigado, meu Pai, pelo perdão, pelo livramento que chega a todos que te invocam agora, no presídio, em casa, no carro, no trabalho, debaixo de uma ponte, em uma mansão linda, maravilhosa, ou em um barraquinho, em uma casa, na zona rural, o Senhor se faz presente, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Adore a Deus, glorifique-o, agradeça a Ele, Ele quer ouvir a sua voz. O anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Até este momento, a igreja tem representado o reino de Deus na terra.
Mas após a 7ª trombeta, o Senhor Jesus tomará posse do mundo. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino, finalmente será respondida. Esse louvor do céu é um prenúncio do que está por vir. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a 7ª trombeta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Pare de se enganar achando que já fez de tudo para ser batizado com o Espírito Santo, porque você ainda não o fez. Você ainda não se esvaziou de si mesmo. No dia que isso acontecer, você será cheio do Espírito Santo. Não é difícil para Deus batizar a pessoa com o Espírito Santo. O difícil é o candidato, a pessoa, esvaziar-se de si mesma, colocar para fora o seu orgulho, o seu ego, os seus planos e sonhos pessoais e ficar na dependência, na entrega, na obediência à palavra de Deus. Quando isso acontece, então a pessoa, o ser humano, o candidato é cheio do Espírito Santo. Por isso, não pense você que você já fez de tudo para ser batizado com o Espírito Santo. Porque se você ainda não foi batizado, o que está faltando é isso. É você esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito de Deus. E é isso que tem acontecido aqui no Templo de Salomão. Faltam 81 dias para terminar o ano. E nós temos todos os dias focado a importância do batismo. Mas aos domingos, ao pôr do sol, neste templo que é único em todo o mundo, porque há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas um único templo foi arquitetado, desenhado, projetado pelo Criador. E este foi e é o Templo de Salomão, que não tem placa de igreja, porque é um templo para todos os povos. Eu quero que você se prepare para este domingo, ao pôr do sol, ser cheio do Espírito Santo. E qual é a condição? Muito bem, esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito de Deus. A exemplo da Marisete. Preste atenção. Então, a gente foi despejado, eu vi o supermercado definhando, estragando a mercadoria, nós não conseguimos continuar trabalhando. Funcionários o tempo todo até ameaçando. Meu nome é Marisete Gurgel, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sou empresária. Desde novinha eu trabalhei sempre no comércio, eu sou filha de comerciantes, né? Então eu sempre tive muitas experiências com comércio, com empresa. Até conquistava, tinha momentos, assim, anos que conquistava. Mas passava o tempo e de repente acontecia alguns problemas, às vezes nem por culpa minha, mas por culpa de terceiros eu vinha perder tudo de novo. O pior episódio da minha vida foi quando eu trabalhei muitos anos para conquistar um supermercado. E nesse supermercado, a gente foi despejado, eu vi o supermercado definhando, estragando a mercadoria. Nós não conseguimos continuar trabalhando. Tivemos vários problemas, né, com funcionários o tempo todo até ameaçando. Algo assim que me gerou um estresse muito grande. E foi aí que eu já conhecia, né, a palavra de Deus. Só que eu não colocava tão em prática aquilo que eu ouvia na palavra. Muitas das vezes, né, o dízimo ele não era devolvido como ele deveria ter sido devolvido. Com isso, né, com essa falta de obediência, as coisas não prosperavam. Elas iam até um certo ponto, mas elas não se estabeleciam. E foi isso que aconteceu, a gente faliu, literalmente faliu, e eu coloquei uma coisa dentro de mim, eu vou prosseguir, eu vou lutar, eu vou fazer um voto com Deus que nunca mais eu vou deixar de devolver o dízimo na casa dele. E foi isso que eu fiz.
eu vim para a igreja e eu comecei a me dedicar. E fui me tornando uma pessoa cada dia mais sábia em relação à palavra. Nesse tempo, né, eu peguei e não tinha dinheiro para investir em nada. Só que eu lembrei que eu trabalhei anos em empresas e eu tinha meu FGTS. E eu nunca tinha sacado esse FGTS, só que esse dinheiro era muito pouco para mim montar qualquer coisa. E eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta grande e oportuna. E graças a Deus, 2 irmãos meus queriam fazer sociedade comigo. Eu investi, Deus abriu essa porta para mim, um restaurante, que ele é grande dentro e ele tem um espaço muito grande lá fora. Nos primeiros 2 anos foi muito difícil. Os meus funcionários, tinha funcionário que ganhava mais que eu. Deus sempre falou comigo, Deus sempre me impulsionava a prosseguir. Só que quando veio a pandemia, o faturamento do meu restaurante ele caiu 80%. Eu voltei a estaca zero. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu sabia que Deus ia me dar um escape, Deus ia me dar uma direção. E eu vinha pedindo sempre para Deus me abençoar, triplicar minhas vendas. E foi na pandemia que eu despertei para as vendas online. Eu comecei a entregar, eu tive que aumentar o número de entregadores e as minhas vendas online elas deslancharam na pandemia. Tanto que as minhas vendas começaram a vender como estava o meu restaurante aberto. Eu consegui abrir o restaurante, eu chamei os meus funcionários, que até então eles não estavam trabalhando, eu chamei eles de novo, eu tive que contratar novos funcionários, eu tive que comprar mais mesas, mais cadeiras. E meu restaurante ele vive lotado. Eu cheguei na frente do restaurante e eu falei, Senhor, só podia ter sido o Senhor, meu Deus, porque eu não teria essa capacidade. A importância da gente ser fiel a Deus, da gente ter uma aliança com Deus, nos traz segurança. Você tem a segurança que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na palavra. Você começa a ver os frutos da sua aliança. Eu fui dizimista fiel, eu sou dizimista fiel, mas eu priorizei a minha confiança em Deus, a minha obediência, porque Deus me tirou da lama. Deus me tirou de um lugar que ninguém poderia ter tirado. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. O momento mais difícil na vida da Marisete foi quando ela perdeu o seu supermercado. Ela não tinha um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Ela ficou sem direção, sem chão. Mas foi no momento mais difícil da sua vida que ela teve a oportunidade de aprender as Escrituras Sagradas e fazer o voto de Betel, que é sair do inferno que as pessoas estão vivendo aqui na Terra e mesmo aqui neste planeta, nesta sociedade tão egoísta, tão arrogante, tão incrédula, tão materialista e competitiva, viver um pedaço do céu. Com prosperidade, saúde, família unida, mas sobretudo com o Espírito Santo. A Marisete foi possuída pelo Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo. Essa é a proposta de Deus para todos aqueles que dizem, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Nós estamos nos preparando para os 3 dias das chaves que abrem os céus, né? Os 3 dias de concordância em oração, quinta, sexta e sábado. Você vai receber na Igreja Universal 2 chaves e você vai escrever em uma delas o que você quer que aconteça na sua vida. E a segunda chave você vai dar para um familiar, para um amigo, um vizinho, alguém que você sabe que precisa também de um milagre e que só o poder da oração, o poder do jejum, o poder de Deus vai poder fazer acontecer. Você não precisa dizer para ela ou ela dizer para você o que você vai escrever na sua chave, mas vocês vão concordar. O que concordares entre 2 ou mais pessoas aqui na terra, disse Jesus, o que for ligado aqui na terra será ligado nos céus. A fé sobrenatural é o único canal, presta atenção, de comunicação entre o mundo físico que vivemos e o mundo espiritual. É isso mesmo. Quando a nossa fé,
é focalizada ou focada no Deus vivo, nas suas palavras, então essa fé, ela é positiva, ela é poderosa e capaz de tornar o impossível possível. Foi por isso que Jesus disse que tudo é possível àquele que crer. São 3 dias das chaves dos céus. Eu te darei, disse Jesus, as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Depois você lê aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Note que a responsabilidade de tomar a primeira atitude não é de Deus, é nossa. Só será ligado nos céus se primeiro ligarmos aonde? Aqui, na terra, e vice-versa. O virar da chave é que muda a condição da porta. A porta continua fechada ou trancada até que você coloque a chave, introduza a chave correta e vire. E é isso que nós vamos fazer quinta, sexta e sábado. Vamos orar, vamos jejuar, vamos usar a chave que Deus nos deu para abrir as portas. Você vai pegar pelo menos 2 chaves, uma para você e a outra para um amigo seu, um familiar. É para quem crer. Você já tem a chave? Me responda, por favor. O que você precisa é usá-la, se você já tem, que é a fé. Os céus estão esperando por você. E vamos estar juntos aqui no Templo de Salomão, nesses 3 dias, e sábado eu estarei às 18 horas na reunião dos discípulos, os obreiros, colaboradores, CPOs, evangelistas, membros de outras denominações estarão aqui conosco às 18 horas também para fazer uso dessa fé do jejum e do poder da oração. O voto de Betel, que é porta do céu em hebraico, a palavra Betel, requer palavra. Você talvez diga, bicho, eu estou endividado, como a Marisete, eu perdi a minha empresa nesta pandemia, a recessão, a crise, tive que demitir funcionários. Você ouviu o inferno que ela viveu. Mas mesmo em meio à pandemia, ela tem prosperado porque ela está possuída pelo espírito de Betel, que é porta do céu. Ela empenhou a sua palavra a Deus e Deus tem cumprido com as suas promessas na vida dela. Veja só, tudo que você precisa para entrar em aliança com Deus é coragem de empenhar a sua palavra, de honrá-lo em primeiro lugar. Se você empenhar a sua palavra, de honrar a Deus em primeiro lugar, Ele vai lhe guiar e você vai prosperar. O que fazer quando todas as portas se encontram fechadas? Muitos já perderam as contas de quantas vezes tentaram resolver uma situação e não conseguiram. Vencer um problema com atitudes ineficazes é como tentar abrir uma porta com a chave errada. Pouca gente utiliza desse poder, mas a oração em concordância é a chave que abre todas as portas. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Participe dos 3 dias de concordância em oração. Quinta, dia 14, sexta, dia 15 e sábado, dia 16 de outubro, no jejum coletivo, passando pela porta aberta. Convide uma pessoa para juntas concordarem por algo que cada uma busca. Retire a sua chave no Templo de Salomão ou em uma igreja universal e vamos unir forças para abrir esta porta por meio da fé. Sou Rafael Pereira Lima, tenho 22 anos e minha infância foi de pais muito conservadores. Eu tinha uma boa educação, meus pais sempre me orientavam, brigaram muito para me colocar numa escola particular, para que eu tivesse o melhor estudo. Estava tudo encaminhando bem para um futuro promissor. Mas a partir de um tempo, na minha adolescência, quando eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar. E ali eu conheci novos amigos, novas influências. E muitos lá, eles trabalhavam ao uso de drogas. Então, ali eu já fui apresentado, além da bebida e além das mulheres, eu comecei a ir para baladas. Eu já tinha uma certa idade, eu já era considerado adulto a partir dos 18 anos.
Em um determinado momento, eu estava reunido com esses amigos por causa de querer chamar atenção, de querer mostrar que eu era alguma coisa, sendo que eu nunca tinha usado, para falar a verdade. Eu fui lá e usei a primeira vez a cocaína. Por causa da sensação, por causa do resultado que ela me trazia, ela entrou na minha vida. Ou seja, toda vez que eu bebia álcool, né, que eu ficava mais lesado, que eu estava ficando mais desligado, eu fazia o uso, eu tinha o desejo de usar cocaína. Sempre foi muito bom, né, porque a gente é o centro das atenções, eu estava alcançando o resultado que eu queria, ou seja, chamar a atenção das pessoas, tanto dos meus amigos, aquele rapaz descolado, tanto das meninas que era quem eu queria conquistar. Porém, quando que começou a ficar ruim? Quando começou a afetar meu trabalho, quando eu tive faltas no meu trabalho devido a noites embaladas, o uso do álcool e da droga. Então eu comecei a ver que eu já não estava mais tendo controle. Dentro de mim, a gente costuma falar, eu paro a hora que eu quiser. Eu tenho o controle disso. Porém, quando a gente está realmente envolvido, não é bem assim. E quando você chega em casa, você se sente vazio. O peso da ressaca no outro dia, de você não conseguir levantar da cama, eu ficava, poxa, por que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou parar, não vou utilizar mais. Mas na primeira oportunidade, eu já não conseguia mais me controlar e quando eu via, eu já estava fazendo uso dessa droga. Só que eu vim de uma família, né, que eles já frequentavam uma igreja. Ou seja, eu sabia onde estava a minha resposta. Eu sabia que o único que poderia me ajudar era Deus, mas eu não tinha força suficiente para ir sozinho. Até que eu conheci, né, e um amigo lá no trabalho, e ele me convidou para ir para a Igreja Universal. Ali foi minha mudança. E a partir do momento, como eu já sabia que eu precisava buscar a Deus, mas eu não tinha força e recebi esse convite, eu aceitei. O brilho que eu vi no meu amigo, né, que me convidou para ir para a igreja, eu vi ali na maioria dos jovens. E isso me despertou uma curiosidade de querer conhecer. Lá, o pastor sempre falava, né, de mudança de vida. Parecia que ele estava falando da minha vida, para falar a verdade. Então, eu me fiz interessado em aprender a fazer propósito com Deus, a acordar de manhã, fazer minhas orações, a colocar Deus em primeiro lugar. A partir daí, pouco tempo depois, decidi me batizar, matar o velho Rafael, a velha criatura. Até o momento onde o Rafael estava ali, acabou, ficou para trás. E a partir dali ter uma nova trajetória. Então, comecei a ler a Bíblia todos os dias, a fazer propósito, a acordar de madrugada, a ter interesse. Comecei a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, coisas que eu não conhecia sobre primícias. E ali me foi ensinado. A prioridade para mim a partir daquele momento, ouvindo nas pregações, ouvindo na reunião do Força Jovem, foi sobre o Espírito Santo. Tudo que eu via que poderia agradar a Deus, eu fazia daquela maneira. Tudo que me sacrificava, tudo que rasgava a minha carne, eu fazia. Porque eu sabia, se eu alimentasse mais a carne, eu voltaria o velho Rafael. E quanto mais eu alimentava o meu espírito, mais eu me sentia forte, né, para esse determinado passo que eu estaria dando da minha vida. Então eu já não tinha mais vontade de praticar as velhas obras. Aí eu já estava transformado, eu já estava vazio. Porém, eu não entendia por que eu não recebia o Espírito Santo. E eu falei, poxa, meu Deus, eu sempre deixo a ansiedade me atrapalhar, deixo a dúvida dos pensamentos, né? Eu estou lá buscando, é tão bom, me rasgando, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, né? Para poder te agradar, para poder receber do teu Espírito. Então foi que eu me preparei desde casa. Eu sabia que ia ter aquela vigília, eu já fui me preparando a semana. E naquele dia eu falei, eu vou fazer tudo de melhor para o meu Deus. A minha prioridade era essa, não era meu trabalho, não era meus afazeres, a minha vontade, a minha prioridade era estar pronto para receber o meu Deus. E eu fui igual uma folha de sulfite para a igreja, em branco, pronto para falar com Deus, pronto para buscar Deus. E não vi a hora de começar a busca. Que quando eu comecei aquela busca, que eu comecei a buscar meu Deus, não existe palavras para demonstrar o que eu presenciei naquele momento. Eu só sei que algo foi muito maravilhoso. Eu tinha meu próprio Deus que eu falava nas orações dentro de mim. Então não há palavras para descrever, mas foi uma alegria muito forte. Tinha uma força que eu nunca tive dentro de mim e que eu jamais imaginei chegar. Mesmo depois do Espírito Santo, que eu tinha minhas lutas, tinha as minhas guerras, eu sabia que eu ia sair vitorioso de todas elas.
Porque Deus era comigo, Ele me dava uma ideia, uma inspiração, quando eu estava aflito, estava chateado, porque isso acontece, a gente é ser humano. Mas todas as vezes eu dobrava os meus joelhos e na hora de levantar, Ele já me renovava, Ele já me fazia novo. Hoje a minha vida ela é totalmente diferente. Ou seja, antes o que eu tinha uma alegria momentânea, hoje passou a fazer parte da minha vida. Alegria, paz. Uma vez o pastor falou exatamente esse versículo: em paz me deito e logo pego no sono. Ou seja, hoje a minha vida é assim. Antigamente eu não dormia, antigamente eu tinha preocupações, porque eu não lembrava o que eu fiz na noite passada. Se eu arrumei briga, se eu mexi com a mulher de alguém, se eu fiz alguma coisa de errado e alguém iria vir atrás de mim. A partir desse momento, não. Agora eu não dependo mais de drogas, de bebidas, não dependo mais de baladas. Agora eu dependo somente de Deus. A paz que eu preciso, a alegria que eu preciso vem dele. Hoje eu sou uma alegria para os meus pais. Na minha família, um ambiente mais agradável, eu sempre mais presente com meus pais, em agradar eles, porque é o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então assim, hoje eles veem a transformação na minha vida. Até pessoas na faculdade, eles vinham até mim porque olhavam que tinha um brilho diferente. Mesmo de longe, muitos acompanhavam quem era o Rafael e como é o Rafael hoje. No meu ambiente de trabalho, sempre mais focado, mais inspirado, sempre recebendo inspiração de Deus. Por que mudar? Eu sempre busco a Ele. Meu Deus, o que eu posso fazer de diferente? E vontade não somente de ser o melhor do Rafael, mas de ser o melhor para poder glorificar meu Deus. Porque eu sei que a partir de hoje, eu não estou representando somente a minha vida, mas eu estou representando o Espírito Santo, representando a Deus e estou representando também a Igreja Universal. Ela é minha família. Mesmo eu tendo minha família física, eu tenho a minha família espiritual, minha família da fé, então ela é minha família, ela é minha mãe, me recebeu da maneira que eu estava e me transformou. O Espírito Santo para mim é o que há de mais importante na minha vida. Acima de tudo, aqui nessa terra, acima de qualquer pessoa, o Espírito Santo é o mais importante. Por quê? Porque ele supriu tudo que eu precisava. Ele é meu amigo, ele é meu colega, ele é meu pai, ele anda para todos os lugares comigo. Entendeu? Ele me dá felicidade, ele me dá alegria. Então, se eu falasse que eu tenho, qual o seu maior tesouro, qual é o seu maior bem que você tem? Eu trocaria tudo. Não é meu trabalho, não é minha família, apesar de eu amar muito minha família, mas o Espírito Santo. Aonde a minha família não pôde chegar, o Espírito Santo chegou e mudou, transformou. A minha salvação, a minha comunhão com o Espírito Santo é mais importante do que tudo. Não se deixe influenciar por pessoas incrédulas, arrogantes, pessoas desequilibradas, porque esse foi o erro do Rafael. Se deixou influenciar por pessoas indevidas e acabou então se envolvendo no mundo das baladas, das bebidas, das drogas, da cocaína e, consequentemente, sofreu as consequências. Mas ele reagiu a tempo e buscou o Espírito Santo. Meu amigo, Deus lhe perdoa, Deus lhe liberta, Deus quer lhe acolher, mas para isso você tem que buscá-lo. Você vai buscá-lo neste domingo como fez o Rafael. Aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, estaremos juntos às 18 horas. Chegue cedo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Até este momento, a igreja tem representado o reino de Deus na terra. Mas após a sétima trombeta, o Senhor Jesus tomará posse do mundo. A oração do Pai Nosso, venha o teu reino, finalmente será respondida. Esse louvor do céu é um prenúncio do que está por vir. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a sétima trombeta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Neste domingo, então, estaremos estudando a sétima trombeta, no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração passou pra mais todo pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus